Fala galera, aqui quem fala é o William Mackley e hoje eu vim pontuar algumas coisas que eu demoro muito para poder vir gravar e eu reconheço quanto que é terapêutico eu gravar. E aí hoje eu acho que esse eu vou postar, porque a questão não é sobre eu vir gravar, e porque não é um problema. Muitas vezes eu gravo e aí eu não posto, né? Então eu acho que eu deveria colocar para fora alguns sentimentos. Eu tenho muita oportunidade de escrever, mas eu acho que dessa vez eu queria expor eles e me sentir de fato ouvido. Eu falo isso muito para alguns amigos próximos, que às vezes eu sou condenado a saber das coisas e isso não é um problema para mim. Eu sinto que eu consigo administrar tudo que vem, mas às vezes eu sinto que eu não sou ouvido. Eu sinto que as pessoas não querem me escutar e aí às vezes eu sinto que ou as pessoas também não têm uma disposição, ou as pessoas só não conseguem compreender algo que para mim é fácil. Só que eu não consigo colocar no papel no nível da pessoa saber ler. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e aí ela disse isso, que o santo de casa não faz milagre. Porque ultimamente eu tô passando por umas coisas que eu fico me questionando por que que a minha vida segue esse padrão, sabe? De às vezes tá indo tudo bem e acontecer coisas que eu fico me perguntando por que que é tão ruim, por que que eu tenho que passar por isso, né? Então, essa é uma das ocasiões. Recentemente eu terminei um relacionamento que eu pensei que iria durar, que eu pensei que daria certo, só que de longe a gente consegue enxergar as coisas com mais clareza, né? É uma moto quase levando minha casa. De longe a gente consegue enxergar as coisas com mais clareza. E eu não vou gravar um vídeo pra falar que, nossa, ela é a culpada ou algo do tipo. Eu acho que dessa vez eu fui o vilão. Mas não num sentido de, olha, me perdoa se você estiver vendo esse vídeo, ou olha, me desculpa. Não, eu acho que é um choque de realidade a gente entender que toda a ação sua tem resultado, desde quando você cresce até quando você morre, né? Há coisas que realmente não estão de fato no seu controle, até mesmo em questões físicas, porque dependendo do que você acredita, até mesmo espiritualmente falando, você também é o culpado. Só que seguindo a linha de raciocínio de que os meus sentimentos estão assim, o que me condena também a saber é que eu sou o culpado de escolher eles. Porém, o ser humano ele é ignorante o suficiente para não compreender que durante o período em que eu estou triste é justamente uma linha de raciocínio como se fosse um investimento. Então eu invisto a tristeza agora nessa minha decisão de terminar, para no futuro eu colher o resultado desse investimento e de ficar feliz comigo mesmo. Mas por agora isso dói, por agora isso entristece. E eu acho que o lado ruim de um homem quando ele está de fato triste é ele colher coisas que também fazem ele ficar mais triste ainda. Porque muitas vezes não significa que seja o relacionamento o problema, mas significa que o fato de eu ter terminado foi um choque de realidade para eu perceber que outras coisas também seriam um problema para mim. Entende? Então, relação com outras pessoas, decisões e etc. Eu espero muito que não seja o fim do mundo, porque eu já tive problemas similares e, olha, desde sempre, desde sempre mesmo, quando eu comecei a estudar filosofia, quando eu ia para a igreja, quando eu pedia conhecimento a Deus, eu sinto que eu comecei a passar por uma linha de raciocínio que eu tinha uma mente muito conturbada, que eu tinha uma mente que não parava quieta. Então, mesmo que eu me afogue nos livros, mesmo que eu nade até o fundo do mar e encontre a pedra mais preciosa, eu sinto a necessidade de voltar para respirar e eu ainda sinto um, um, um vazio de ter achado uma pérola tão linda dentro do mar. E aí, é por isso que eu digo que talvez o vilão tenha sido eu, que talvez o problema tenha sido eu, que eu não consigo conceber a ideia de que se existe amor, deveria acabar. Mas ao mesmo tempo, no amor que eu tive, eu vi a necessidade de ter um fim. E eu fico perdido, sabe? Porque eu quero muito ver esse vídeo um dia, e não sei se eu vou chorar ou rir, mas eu quero muito entrar em si e falar, porra, acabou, mas hoje em dia eu tô bem, mas agora eu não tô, entendeu? E eu não tô conseguindo chorar e eu sinto que foi porque a gente já acabou mais de uma vez, né? Ela disse que fui eu
que acabei mais de uma vez, e em nenhum momento eu neguei ela, neguei o que ela disse, porque eu acho que essa é a verdade mesmo, sabe? Foram todas as vezes que eu dei o fim nesse sentido, então, do porquê que eu deveria estar triste em algo que eu tomei a decisão de acabar. Por que que eu deveria estar querendo chorar, ou com raiva, ou frustrado em algo que eu dei o fim, sabe? Quando eu conversava com o meu barbeiro sobre isso, porque eu sempre desabafei muito, né? Acho que talvez ele me entendia porque era a profissão dele. O diagnóstico é eu procurar uma terapia, talvez. A profissão dele é cortar cabelo, não me ouvir, mas consequentemente eu ouvia também, ele me ouvia. E aí ele me dava esse conselho contínuo de falar, cara, você é jovem, tome essa decisão de acabar. Eu mesmo, quando eu acabava, nunca era um problema. E eu falava, cara, mas por que que pra você não é um problema? É tão ruim acabar um relacionamento? E aí ele disse, mano, se acabou, por que que seria ruim? Aí eu fiquei, cara, realmente, se acabou, por que que seria ruim? Mas eu ainda não processei isso, ainda não alcancei esse estado de espírito. E eu sinto que brevemente, talvez eu alcance um novo estado de espírito. E aí, talvez a minha mente seja fantasiosa, eu não sei, minha mente tá a milhão. E aí, sabe, eu entro num vício de linguagem, eu tento criar novos hábitos, eu tento conhecer novas pessoas, eu tento ir para novos lugares, porém o meu cérebro ele me condena em uma ação que eu tomei e consequentemente eu estou colhendo essa ação minha a toda hora, a todo momento. E não é uma nova pessoa que vai substituir você, não é uma nova pessoa que vai substituir fulano ou ciclano, sabe? É algo que você tem que processar consigo mesmo. E eu acho que esse é o choque de realidade tão novo, que é, caralho, mano, não é possível que nessa idade eu tenho que entender que, porra, as pessoas vão embora, ou às vezes o amor ele realmente não significa que nunca houve porque acabou, mas significa que o amor ele durou até uma certa parte que já era para ter um fim, entende? E aí eu fico me julgando, me condenando, se o problema de fato era eu. Eu não sei. Eu tento me expressar, eu tento conversar com as pessoas e eu sinto que elas não querem me ouvir. E não é como se elas não gostassem da minha presença, mas é como se nem eu tivesse essa capacidade de me ouvir. E quando um pensamento ele cansa de estar tanto tempo na sua mente, eu percebo que a gente deixa ele confortável, né, no nosso subconsciente. Então a ideia de um relacionamento ruim ou algo do tipo parece ser tão confortável no nível que não é um problema para mim não ter fome, não é um problema para mim ficar triste, não é um problema para mim ficar querendo chorar ou ficar estressado depois de ter terminado porque eu não processei isso antes. E detalhe é o que está acontecendo. E aí eu fico encucado porque eu não consigo chorar, porque que eu não consigo expressar isso de fato em uma lágrima, em uma gotícula de água que sai dos meus olhos, porém eu consigo perder a fome, ficar triste, não querer conversar, me isolar. Eu acho que isso deve ser um dos sinais, né? De que aquilo me afetou de fato e de que talvez realmente era um relacionamento bom ou que de fato eu só tô sentindo falta. Infelizmente por agora eu não sei. E aí o tempo, ao mesmo tempo que ele é muito bom e me conforta, ao mesmo tempo o tempo ele é ruim pra mim. Porque eu tenho a noção de que uma hora o tempo vai passar e vai ser o meu melhor remédio para me curar nessa questão, porém eu também tenho a noção que por agora isso dói, enquanto o tempo não passa. E aí se passa um dia, 2, 3 semanas, que é o meu caso, mas não passou meses, não passaram anos, então por agora ainda dói, por agora eu ainda fico triste. Eu acho que é bom escrever, é bom ler, é bom falar, mas eu acho que durante o começo do término, quando você de fato tem a choque de realidade que, nossa, dessa vez acabou, que também é meu caso, você começa a entender que as suas ações, com a leve esperança de que a pessoa vai voltar, é mentir para si mesmo. E aí é melhorar, e aí é ser uma pessoa melhor consigo mesmo. E talvez de fato, mesmo que você tenha sido o vilão durante esse relacionamento, tem que se questionar qual que seria o passado do vilão. Só que sem essa ignorância, sem se precipitar, ou sequer uma soberba envolvida de querer
transferir a culpa para outro, porque o ser humano ele enxerga essa necessidade de falar, porra, eu não sou o culpado, consequentemente o culpado é você. Óbvio que em grande parte isso de fato faz sentido, porém há coisas que você tem que se questionar consigo mesmo. Quando você perde algo, de imediato você vai procurar nas suas gavetas e em um lugar que é de fato para aquilo estar guardado. Só que se você não acha, aí sim você começa a procurar em outros lugares. Aí sim você começa a olhar debaixo da cama, olhar dentro do armário, ou até mesmo perguntar para outras pessoas. E eu sinto isso, sabe? Quando você não acha o seu poder de decisão em suas mãos, ou você não encontra aquilo que você tanto queria, você começa a procurar em outros lugares. Até que o que eu achei de fato foi a solução do fim, né? Eu acho que o amor era deixar ir de fato e talvez eu ir embora. Porque eu acho que foi isso que aconteceu, não foi deixar ir, foi eu ir embora. Eu preferi ir embora e dessa vez, com vontade de olhar para trás, eu não olhei, entende? Com vontade de olhar para trás, é que nem aquele ditado. Uma vez eu amei tanto uma flor, mas tanto uma flor, que de tão linda eu deixei ela lá. Beijo, galera. Esse foi o vídeo que é o William Mackley. Eu vou passar a gravar consequentemente. Vou tentar editar os vídeos. Olha, eu falo isso há muito tempo, mas eu acho que dessa vez pode dar certo. Ou talvez criar um hobby, enfim, que se dane. Talvez eu nem poste esse vídeo, porque eu penso demais. E aí, se eu penso demais, eu chego uma hora numa conclusão que eu acho que não ajudaria ninguém, ou de que não há necessidade de expor meus sentimentos de uma forma em que a pessoa sabe tudo sobre mim, se é que existe alguém que assiste. Enfim, beijo.